capítulo 17 de 1 Samuel, Davi era apenas um pequeno jovem, talvez por volta dos 17 anos, quando ele vai levar comida para os seus irmãos a pedido do seu pai, Obed. Ele ainda era um pastor de ovelhas, costumava tocar também harpa para acalmar o espírito de Saul, lá no palácio de Saul, ao norte de Jerusalém. Davi, que era apenas um jovem, vai até o cenário de batalha levar os alimentos para seus irmãos. E no versículo 16 diz que o gigante, com quase 3 metros de altura, fazia declarações absurdas contra o povo de Israel e o Deus de Israel, e diz assim: o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. 40 dias de desespero no povo de Israel, porque não havia homem com coragem o suficiente, com fé o suficiente para se levantar contra o gigante Golias. Golias, que era da cidade de Gat dos filisteus, não muito longe daqui, vem até este lugar que é conhecido na palavra de Deus como Efes Damim, significa sem sangue. Aqui é o campo aberto entre os filisteus e os hebreus, os filisteus deste lado, os hebreus acima da colina. E Davi vem trazer alimento para os seus irmãos e fica assustado com o que ele vê. Nenhum hebreu era capaz de enfrentar o grande problema que eles tinham, chamado Golias. Bem, a palavra de Deus diz que Davi deixou aquilo que tinha com o guarda, e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem, enquanto Davi ainda falava com eles. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com medo, com muito medo, e diziam uns para os outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. O medo de Israel era tão grande, o medo de Saul era tão grande, que Saul fez até promessas que depois ele vem a romper. Mas é assim, quando nos encontramos com grande medo, com grande dificuldade, com grandes problemas, costumamos fazer promessas a Deus e muitas vezes não cumprimos essas promessas. Essas promessas são vãs porque elas são feitas baseadas no desespero e não baseado em um coração quebrantado que ama o Senhor. Então, quando fazemos isso, na realidade, cada vez mais o gigante cresce, até que ele se torne muito maior do que a nossa fé e a nossa capacidade de aceitar que podemos vencê-lo. Pois Davi, que chega a esta batalha como apenas um pastor de ovelhas, sai dela vitorioso, e nós vamos tentar entender o segredo desta vitória. Bem, Davi, é claro, vai ouvir uma e outra pessoa, ele também vai e pede a Saul para lutar. Saul coloca uma armadura nele, vocês conhecem a história, uma armadura que ele nem mesmo conseguia andar com ela. Então, depois de todo esse vai e vem, Davi se coloca pronto para a batalha. E no pouco de diálogo que Davi teve com o gigante Golias, nós podemos resgatar alguns princípios espirituais tremendos, os quais podemos aplicar até o dia de hoje. O segredo da vitória de Davi está descrito em poucas palavras neste episódio incrível. Saul vestiu a Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso porque nunca usei.
E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo e com a sua funda. Na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui e eu te darei a sua carne, às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu quero te dizer uma coisa: quando você está diante de um problema, de uma situação que é muito maior aparentemente de você, quando você está, às vezes, com uma dívida gigantesca que você não sabe nem mesmo como vai resolver, ou quando você está com um rompimento de um relacionamento conjugal que durou durante décadas e agora está prestes a se desintegrar, quando você está diante de uma enfermidade que pelos médicos ela é considerada incurável, você está prestes a morrer, ou quando você está numa depressão tão funda que você não acha que há outra solução a não ser pôr fim à sua vida, eu quero te dizer que você deve agir exatamente como Davi agiu. Colocar tudo na devida proporção. Não há enfermidade que seja maior do que você. Não há problema financeiro que seja maior do que você. Não há problema conjugal que seja maior do que você. Não há desespero que seja maior do que você. Não porque você realmente é grande, mas porque grande é aquele que está com você. O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos de Israel. Ele, estando com você, te torna maior do que todas essas coisas. E todas essas coisas se tornarão como cadáveres diante de você, se você crer nas promessas do Senhor. Se você crer em sua palavra, se você determinar em sua palavra, você crescerá muito diante desses problemas, dessas dificuldades, dessas depressões, e Deus colocará em seus lábios a palavra de derrota dos seus inimigos. Eu quero aproveitar e continuar lendo com você e compartilhando mais um detalhe sobre esta decisão de Davi, este comportamento de Davi, com o qual podemos aprender até o dia de hoje. Diz o texto assim: e aconteceu que, quando o filisteu se levantou, começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra com a sua funda e atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e deram um grito e perseguiram os filisteus até Gat
e até os portões de Ecrom. E os filhos teus caíram feridos pelo caminho, de Searim até Gat e até Ecrom. Eu quero te dizer uma coisa, quando o seu problema vem chegando, quando esse gigante se aproxima de você, quando a notícia de Jó, da enfermidade, da dificuldade, do problema financeiro, do problema conjugal se aproxima de você e começa a chegar até você, está na hora de você fazer exatamente o que Davi fez, de você se antecipar e utilizar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. No caso de Davi era uma pequena pedra, algumas pedras que ele pegou no riacho, que estava ali no instrumento dele ali, onde ele costumava colocar para espantar os lobos e as feras do campo. Pegue aquela pequena pedra que você tem e atire. Pegue a pequena palavra do Senhor que você lembra, que está na sua boca, que está na sua mente, e atire. Você sabe por quê? Porque este gigante vai começar a desmoronar. Ele vai cair diante de você. Esse seu problema gigantesco ele vai ser reduzido a nada. Você sabe por quê? Porque ele cairá diante de você. As palavras do inimigo, as palavras de destruição, as tentativas do inimigo vão ser desintegradas na sua frente. Corra em direção ao problema, não fuja do problema, enfrente o problema, conforme Davi disse, eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Venha diante dos problemas, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Ore ao Senhor, peça força, peça valentia, peça disposição, peça sabedoria, mas peça também as pequenas pedras com a qual você derrotará o gigante. Este é o segredo da vitória de Davi e pode ser o segredo da sua vitória hoje também. Você tem um gigante na sua vida? Pode ser de uma enfermidade, a qual está te prendendo durante décadas. Pode ser um mau relacionamento conjugal que por décadas vem se deteriorando. Pode ser um problema financeiro, um negativo na conta. Comece também a determinar. Utilize este segredo. Escreva aqui embaixo, este é o meu gigante e ele está derrotado em nome de Yeshua HaMashiach no dia de hoje. O meu gigante são as finanças e a partir de hoje está derrotado em nome de Yeshua HaMashiach. O meu gigante é o relacionamento conjugal. A partir de hoje está derrotado em nome de Yeshua HaMashiach. O meu gigante é a depressão e a partir de hoje eu tenho vitória sobre isso em nome de Yeshua HaMashiach. Deixe o seu comentário e eu quero agradecer a você por ter chegado até o fim e aprendido junto comigo este princípio maravilhoso das Escrituras. Quer me abençoar também? Deixe o seu comentário conforme eu te pedi, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, clique aí no joinha e no coraçãozinho no Instagram para que mais pessoas possam também descobrir este segredo incrível que pode nos garantir a vitória diante dos gigantes em nossas vidas. Até a próxima!